Olá, está preparado para mais um Good News? Dá só uma olhada no que teremos no programa de hoje. Resgate no meio da mata. Em São Paulo, biólogos e técnicos correm contra o tempo para salvar espécies raras do trecho onde será construída a ala norte do Rodoanel. Em meio a este vai e vem, uma polêmica que divide opiniões. De um lado, ambientalistas, de outros, defensores do anel viário. E no meio de tudo isso, áreas remanescentes da Mata Atlântica, o bioma mais devastado do Brasil. E ainda, diversão é pouco. Uma corrida com carros movidos a energia solar agita a Austrália. Uma corrida contra o tempo em prol de espécies raras e sensíveis. Um tema polêmico que divide opiniões. Para construir um dos maiores complexos viários no estado de São Paulo, trechos de Mata Atlântica, a floresta mais ameaçada do Brasil, serão colocados abaixo. E para tentar salvar exemplares de plantas e até mesmo animais, os biólogos e técnicos contratados organizaram uma verdadeira operação de resgate no meio da mata. Em uma mão, a lâmina afiada, na outra, o facão. À primeira vista, essa cena assusta. Mas aqui, lâmina e facão não serão usados para atirar, e sim para tentar garantir a vida, já que todo esse verde vai virar asfalto. Olhos atentos procuram as mais raras. Agora a corrida é contra o tempo. O objetivo desta equipe é resgatar o maior número de espécies diferentes, antes que o verde dê lugar ao cinza da estrada. De alguns dias, mais de 130 hectares de verde irá ao chão. E com ele, toda a diversidade de fauna e flora deste trecho de Mata Atlântica, que fica dentro da Serra da Cantareira, região de São Paulo. Aqui será erguido o trecho norte do Rodoanel. E muitas vezes você perde espécies raras, ameaçadas, que poderiam ser resgatadas e realocadas em outras áreas. Como essas áreas elas foram licenciadas pelo órgão competente para supressão vegetal, esse material seria perdido, as árvores seriam derrubadas e esse material iria ser decomposto ali. Luciano é funcionário da Prefeitura de Guarulhos. Ele e sua equipe foram escalados para resgatar e replantar mudas das espécies que serão suprimidas. A ideia é levar amostras deste verde para a cidade vizinha, provavelmente em alguma área do município de Guarulhos. Nós fomos chamados, num determinado momento da questão do licenciamento, para ver como é que a gente perdia menos, para ver como é que a gente restaurava mais, enfim, atendesse aquelas recomendações do CONSEMA para que fossem concedidas as licenças. A operação segue os parâmetros definidos pelo Instituto Jardim Botânico de São Paulo, órgão contratado para fazer uma análise da biodiversidade local, que fez um mapeamento da área e marcou as espécies que precisam ser resgatadas. O procedimento é uma exigência da CETESB, que devido à proporção de desmate, obrigou a construtora responsável pela obra a criar mecanismos para amenizar o impacto ambiental causado pela implantação do Rodoanel. Neste caso, a operação de resgate de plantas. Se você conhecer antes do que acontecer, você faz um levantamento muito mais preciso, muito mais valoroso. Você consegue resgatar exatamente aquilo que tem maior valor, não aquilo que de repente apareceu. No trecho sul, a árvore caía e a gente conseguia resgatar tudo que estava grudado nelas, orquídeas, bromélias, outras formas de vida. Já no trecho norte, o projeto começou diferente. Começar as atividades bem antes do processo de supressão, pelo menos 6 meses antes. E isso nos deu bastante tranquilidade
de irmos a cada dia, verificar quais são as espécies que ocorrem, mapear bastante, planejar. Além de tempo, duas novas exigências ajudam o projeto a ampliar as chances de sobrevivência das espécies resgatadas. As empresas agora são obrigadas a contratar uma equipe e construir um viveiro de espera para cada lote da construção. Então hoje, se nós visitarmos os 6 lotes, os 3 têm um viveiro com plantas resgatadas. Isso é bastante importante porque tem muitas plantas que são resgatadas, elas não permitem a realocação direta. Então, algumas delas, elas precisam de um período de espera. Além disso, a época que nós estamos é uma época ingrata, né? Então, na estiagem não é uma boa época para realocar as plantas. Então, manter o viveiro no lote é muito importante para isso também. Basicamente, nós teremos as mesmas 3 ações, que é conhecer as plantas que ocorrem ao longo do trecho da obra. Esse componente vai sinalizar quais são as espécies raras, quais são as espécies endêmicas, quais são as espécies prioritárias para o resgate. E aí eu entro no segundo componente, que é resgatar aquelas plantas, principalmente aquelas sinalizadas pelo primeiro componente, antes do processo de supressão da vegetação. No sul, nós resgatamos por volta de 22 mil plantas, que foram para diferentes destinos. No norte, com poucos meses de trabalho, nós já temos mais de 8 mil resgatadas. Então a gente imagina que fatalmente nós vamos superar o número de plantas resgatadas que nós tivemos no Rodoanel Sul. Para uma mata tão rica assim, só mesmo trabalho em equipe para tentar minimizar as perdas. Olha, agora nós vamos acompanhar um processo de marcação antes do resgate. Agora a equipe está entrando na mata e vai sinalizar as espécies que eles querem resgatar com sprays e fita zebrada. Vamos dar uma olhada. Marina, o que você está olhando aí? Estamos olhando os frutos do jeribá e vendo o ponto de maturação, se dá tempo de marcar e coletar para coleta. E eles serão marcados. E aí aqui você escolhe... Eu estou olhando com o binóculo para aproximar e ver se os frutos estão formados, se eles estão amadurecendo. Qual deles então você? Todos esses daqui estão no mesmo ponto de maturação. O Valdir vai marcar para serem resgatados. Bora lá, Valdir. A gente encontrou bromélias, epífitas e agora a gente vai fazer a marcação. Vamos lá. Olha lá, ela vai colocar a fita e tem sempre uma linguagem. Ela vai marcar com spray. Aqui você vai marcar o E, né? Exato. Ela marca um E e uma setinha para cima, para quando o pessoal chegar, saber que é uma bromélia. Cores e marcações guiam nosso olhar para o alto. Lá em cima tem uma epífita. Ok, primeira etapa cumprida. Nós estamos aqui em um pedaço do trecho norte e esse aqui é o lote 6. Nós vamos entrar com a equipe do Luciano para ver como funciona o resgate. Luciano, que área é essa aqui?
Bom, é uma área que vai ser suprimida pelo Rodoanel, foi licenciada para isso. Agora a gente vai resgatar mesmo. A gente vai entrar numa área nova, que foi liberada para supressão agora, e nós vamos tentar recolher o maior número de plantas. O nosso foco principal são as epífitas, orquídeas, bromélias, cactáceas, mas plantas terrícolas também são removidas. Beleza, vamos acompanhar o Luciano e a equipe dele então. Bora! A Mata Atlântica ela está muito reduzida e as orquídeas, as bromélias, epífitas, né, em modo geral, que são plantas que vivem sobre outras plantas, elas surgem depois que a floresta já está estruturada. Então isso demora muito tempo. Por isso que vale a pena a gente investir esse esforço em resgatar e realocar parte dessas plantas no hábitat para que elas sejam conservadas. Então aqui, ó, a gente localizou já um oncídio púmilo, uma orquídea epífita, e nessa altura a gente tenta remover com uma vara de bambu com a ponta afilada, pegando entre a planta e o tronco para remover com o menor dano ao sistema radicular. Perfeito. A plantinha ela foi tirada, ó. A gente tenta remover com o menor dano no sistema radicular porque isso garante sucesso na hora de realocar ela. Quantas espécies vocês estão procurando aqui? Tem algum número exato? Então, para te falar a verdade, não, né? Porque essa área tiveram poucos estudos. Mas pelas espécies de orquídea que nós já resgatamos, acho que nós encontramos em torno de 30 espécies na área do Rodoanel. Sim, a gente, tanto no sul, nós já encontramos algumas espécies. Então a gente tinha a Tillandsia linearis, a gente encontrou também algumas orquídeas interessantes, Zygopétalum, Cattleya. E no norte, logo nos primeiros meses de trabalho, nós encontramos uma espécie chamada Scobedia grandiflora, que é o açafrão do cerrado. Ela é uma espécie, como o nome já diz, de ocorrência no cerrado. Pode até parecer estranho, né? A gente associa o trecho da norte à Mata Atlântica, a gente tem algumas manchas de cerrado, e essa é uma espécie que, para nossa surpresa, ela era considerada presumivelmente extinta no estado. Então essa foi uma das espécies que nós resgatamos e na medida que o trabalho vai avançando, a gente tem percebido novas espécies prioritárias. Olha lá em cima, vê se você consegue ver. Bem pequenininho, eles já viram e já estão resgatando. Eduardo, tem outras aqui também, ó. Oh, nessa mesma altura que você. Deixa eu dar uma olhada. Tem outras. Ó, ela no meio da mata, ela se esconde. Mas o pessoal aqui já tem um olhar assim, eles já sabem, já olha aquela espécie. A gente está removendo também plantas terrícolas. As orquídeas principalmente. Ó, aqui tem uma Prescottia. Ela vive sobre o folício, que é essa camada de matéria orgânica aqui. Legal, dá pra ver então, bem ele tirando, pegando a raiz inteira. Exatamente. Então, esse tipo de planta não é necessário remover com torrão e terra. Ou seja, só remover com o menor dano ao sistema radicular, que é suficiente para que ela seja replantada e pegue normalmente. Ó, essa aqui, vamos ver se eu consigo remover com a raiz inteira. Deixa eu ver se eu... Isso aí, certinho. Aqui, já, e puxa, né? Pode ir puxando devagar que ela vai sair com o sistema radicular inteiro. Aqui, ó. Perfeito. Tá vendo? Ó. A raiz tuberosa, gordinha. Muito legal. Pronto, colaborando aí com o nosso resgate. E olha, precisa ter um olhar bem atento, porque tem algumas plantinhas que... Olha lá, olha o tamanho. Se olhar bem de perto, você não acha. Qual que é essa daqui? Pimatidium campylocentrum, essa daqui, ó. Essa é o campylocentrum. Por isso que é importante entrar pro pré-resgate. Porque a hora que essas árvores caem é muito difícil você conseguir remover essas pequenas plantinhas, elas ficam praticamente invisíveis. Olha, do tamanho de um dedo.
E aí, trabalho feito? Parte dele feito, resgate feito. Agora essas plantas vão para o nosso viveiro, elas são separadas em plantas epífitas e terrícolas e por espécie, que aí a gente sabe aonde a gente vai colocar novamente cada uma. Tá bom, vamos lá então. Chegou a hora de conhecer a nova casa das plantas resgatadas. A gente resgatou ao todo, entre bromélias e orquídeas, mais ou menos 20 espécies diferentes e em torno de 800 indivíduos. As plantas previamente chegam aqui, a gente dá uma triagem nela, separa por espécies, quantifica esses indivíduos para que entrem em relatórios e parte dessas plantas ela inclui coleções científicas, como essa que está sendo estruturada aqui, para estudos reprodutivos. Essas plantas elas vão ser multiplicadas, parte dessas plantas ficam guardadas lá para que sejam feitos novos estudos e parte delas é devolvida ao hábitat como parte da reintrodução dessas espécies. Sempre respeitando os locais onde foram resgatadas, luminosidade, temperatura, enfim. Entre as preciosidades, algumas se destacam. Uma das mais curiosas que nós encontramos é uma orquídea trepadeira do gênero Vanilla. O gênero Vanilla é conhecido mundialmente por produzir baunilha. Tá? E nós resgatamos algumas mudas e o maior indivíduo, por ser um indivíduo já muito maduro, nós planejamos a realocação dele para uma área fora da área de supressão. Então é muito importante realocar essas matrizes maduras que já estão dezenas de anos lá expressando sementes, porque você colabora muito para que ela repovoe novas áreas. Um replantio necessário. Afinal, as estradas irão correr por trechos de mata nativa e ambientes de transição. Daqui a pouco você confere o que vai ser feito com as plantas resgatadas no trecho norte do futuro Rodoanel. E na Austrália, uma competição inusitada atrai corredores de 20 países. Não sai daí, Good News volta já!